Não pague mal por mal ou injúria por injúria. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9, 14 de outubro. Um dia, ao viajar de avião, percebi que a mulher ao meu lado parecia estar agitada por algum motivo. Perguntei-lhe se estava tudo bem e ela explodiu de ira, por causa de algo que o marido lhe fizera. Irada, ela disse: Estou furiosa com meu marido. Estou tão brava com ele que estou determinada a encontrar uma maneira de retribuir o que ele me fez. Vai ter volta. Vou tratá-lo tão mal que ele se arrependerá de seus atos pelo resto da vida. Quando eu terminar, ele se arrependerá de ter mexido comigo. Enquanto escutava a mulher desabafar aquelas emoções muito raivosas, pensei em quantos maridos e esposas do mundo provavelmente diriam essas mesmas palavras de tempos em tempos. As palavras dela me entristeceram profundamente, porque eu sabia que se não fosse resolvido e reconciliado adequadamente, o conflito violento entre aquela mulher e seu marido seria a chave que abriria a porta de seu casamento, permitindo que o diabo entrasse e causasse sérios danos ao seu relacionamento. O modo como marido e mulher reagem ao conflito e ao desapontamento é muito importante. Eles podem escolher ser perdoadores e misericordiosos, permitindo que o conflito, bem como as atitudes e o comportamento inadequados, sejam cobertos pelo sangue de Jesus. Se os dois fizerem essa escolha, serão capacitados para andar em paz, experimentar a unidade ininterrupta e permanecer como a equipe poderosa que Deus planejou que eles fossem como marido e mulher. No entanto, um casal também pode escolher lembrar constantemente um ao outro seus erros e fracassos do passado, mantendo-se mutuamente reféns ao colocar nos ombros do outro a responsabilidade e a culpa por todos os problemas. Se o casal escolher este último procedimento, os dois abrirão a porta para o diabo entrar em seu relacionamento e transtornar o seu casamento. Ao escrever para os maridos e esposas em 1 Pedro, capítulo 3, Pedro os exorta a não deixar que esse tipo de comportamento perverso faça parte de sua vida conjugal. Ele diz: não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Perceba que Pedro diz, não pagando mal por mal. O versículo começa com a palavra não, porque o grego denota uma forte proibição para impedir algo que já está em andamento. A sugestão é que os maridos e as esposas para quem Pedro estava escrevendo já estavam realizando esses atos inadequados e destrutivos. Portanto, ele os estava advertindo e proibindo firmemente a fim de impedir aquele comportamento errado. Na língua grega, isso realmente significa: parem com isso, não façam mais isso, vocês nunca devem fazer isso. Então, ele usou a palavra pagando para descrever a atitude que muitos deles pareciam estar demonstrando mutuamente e que ele os estava proibindo de continuar. A palavra pagando provém do grego apodidome, que realmente significa dar o troco. É a ideia de devolver a alguém pelo que essa pessoa fez a você. Refere-se a enviar de volta exatamente o que foi enviado a você.
Poderíamos dizer que essa palavra retrata uma pessoa determinada a fazer a outra pessoa exatamente o que o ofensor lhe fez. Em outras palavras, chegou a hora da vingança. Quantas vezes você já ouviu maridos e mulheres dizerem que vão dar o troco ao cônjuge pelo que ele lhe fez? Amigo, estou lhe dizendo que esse é o caminho errado a seguir. O que você semeia é exatamente o que você colhe. É muito melhor para você semear misericórdia e perdão do que dedicar-se a semear amargura. Mesmo que possa parecer muito difícil perdoar e esquecer a ofensa, é muito mais fácil seguir esse caminho do que plantar a semente errada e assim ficar preso em um ciclo destrutivo de semear e colher amargura e contenda que acabarão prejudicando você, seu casamento e seus filhos. Pedro nos diz: não pagando mal por mal. A palavra mal provém da palavra grega loidória, que nos diz exatamente o que os maridos e as esposas para quem Pedro estava escrevendo deviam estar sentindo. Essa palavra loidória retrata uma pessoa que sente, seja esse sentimento baseado na verdade ou não, que foi maltratada, abusada, repreendida e injuriada. Essa pessoa se considera vitimada, oprimida, maltratada, assediada, manipulada, violada, corrompida, subjugada com maldade, degradada e humilhada. Assim, a palavra grega loidória, mal, projeta as ideias de insulto, injúria, mágoa e dano. As palavras de Pedro nesse versículo poderiam com precisão ser assim entendidas: não retribua um insulto com outro insulto. Não se vingue de seu cônjuge, ferindo-o do mesmo modo como você foi ferido. Não vá à desforra contra o seu cônjuge, abusando dele da mesma maneira que você se sentiu abusado. Não retribua ao seu cônjuge o mesmo tratamento que ele lhe deu. Antes de se apressar para injuriar seu cônjuge pela injustiça que você percebe ter sido feita a você, primeiramente deixe Deus falar ao seu coração sobre o seu próprio papel na questão. Injuriar-se mutuamente não é a maneira de Deus para você ou seu cônjuge reagir ao desapontamento. É assim que a carne reage, mas não é a forma de Deus em um relacionamento conjugal. Ele tem uma maneira muito melhor de você responder, que liberará poder e trará bênção ao seu casamento. Pedro diz que você e seu cônjuge são chamados a herdar bênção. Você vê a palavra bênção? Ela é a palavra grega eulogia, composta por eu e logos. Eu significa bom ou ótimo e descreve algo maravilhoso ou agradável. Logos significa palavras. Quando as duas são combinadas, a palavra resultante, eulogia, significa palavras boas, ótimas, maravilhosas e agradáveis. Você pode ter certeza de que em algum momento, ao longo do caminho, seu cônjuge o irá desapontá-lo e decepcioná-lo. Mesmo que ele não tenha a intenção de fazê-lo, isso acontecerá simplesmente porque seu cônjuge é humano ou porque você tem expectativas impossíveis de alguém atender 100% do tempo. Então, quando sua carne se irritar e se sentir violada ou maltratada, não exploda imediatamente, começando a reagir desagradavelmente. Em vez disso, corra para o Senhor e peça que Ele o ajude a perceber a situação corretamente. Se você permitir que o Espírito Santo opere em você, ele irá lhe mostrar como devolver gentileza por toda a injustiça que você acha que foi feita a você. Uma resposta certa sua pode mudar toda a situação.
Uma resposta errada só agravará a situação e vai piorá-la. Em vez de retribuir atos de indelicadeza com duros comentários vingativos ou atos calculados de revanche, tome a decisão de reagir a todos os incidentes declarando uma bênção sobre o seu cônjuge. Em outras palavras, quando você pensar em algo negativo que seu cônjuge fez, determine-se a não ceder aos impulsos de sua carne de retalhar. Em vez disso, escolha apagar aqueles atos irrefletidos com palavras de amor. Se aconteceu algo que o tente a ficar amargo, recuse-se a ficar ofendido. Em vez de responder com palavras que atacam e destroem seu cônjuge, decida que você falará palavras que o edifiquem. Em vez de retribuir um insulto com um insulto, tome a decisão de declarar uma bênção. Naquele dia, quando a mulher sentada ao meu lado no avião falou sobre como ela retribuiria ao marido pelas coisas que ele lhe havia feito, pude ver que ela estava indo por uma estrada de vingança que só agravaria sua situação. Isso é válido também para o seu casamento. Não há problema em falar sobre coisas que o decepcionam, mas esse tipo de discussão precisa ocorrer de maneira saudável e produtiva. Certifique-se de sua boca estar repleta de palavras doces em vez de ásperas, e nunca se deixe envolver em vingança, porque isso só piorará sua situação. O Espírito Santo vai mostrar a você e ao seu cônjuge como responder em todas as situações com palavras de bondade. Ele encherá sua boca com coisas boas se você permitir que ele opere em você dessa maneira. De fato, quando você falar as bênçãos que o Espírito Santo quer que você fale, em vez de fazer comentários críticos e ofensivos ao seu cônjuge, suas palavras vão se tornar a exata força que inverte a situação em seu casamento. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, perdoa-me porque no passado eu me permiti ficar tão chateado que agi de forma cruel com meu cônjuge e fiz comentários desagradáveis em momentos de raiva. Estou errado por permitir que minha carne me controle de uma maneira tão perversa. Mesmo que meu cônjuge também estivesse errado, ele não poderia ter sido mais desagradável ou ofensivo do que eu fui quando falei aquelas palavras duras e vingativas. Ajuda-me a tornar-me mais semelhante a Jesus, a liberar bênção após bênção, ao falar somente palavras de bondade ao meu cônjuge. Sei que minhas palavras têm poder de vida e morte. Por isso, ajuda-me a reverter todas as situações difíceis ao começar a declarar bênçãos sobre o meu relacionamento conjugal. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Houve momentos em que o Espírito Santo lhe disse para manter sua língua sob rédea curta e responder a uma situação com palavras positivas em vez de palavras desagradáveis? Você obedeceu ao que o Espírito lhe incentivou a fazer ou foi em frente e verbalizou a ira que sentia? O que aconteceu quando você reagiu a uma situação ruim com palavras de bondade em vez de observações vingativas? Ou o que aconteceu quando você pagou insulto com insulto em uma discussão com seu cônjuge? Você está disposto a pedir ao Espírito Santo para prepará-lo para a próxima vez em que enfrentar uma situação potencialmente explosiva em seu casamento? Você tomará antecipadamente uma firme decisão de responder com grande paciência e bondade para que sua reação possa desarmar todo o potencial de contenda existente na situação? Curte, comenta e compartilha. E até o próximo devocional.